bom? Eu sou Mayra Cibele, eu sou artista, professora de teatro e produtora cultural e eu tô aqui para apresentar para vocês a oficina cultural Adereço Cênico, a máscara teatral. A oficina é um projeto cultural promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através do edital Cultura Presente nas Redes. Essa oficina, ela pretende demonstrar o passo a passo para a confecção de uma máscara teatral, utilizando a técnica do empapelamento. Nós iremos confeccionar esta máscara teatral aqui. Além da confecção, eu vou contando um pouco sobre a importância desse adereço cênico, a sua origem, suas funções, seus significados ao longo da história do teatro. Nós iremos confeccionar uma máscara de jornal, utilizando a técnica do empapelamento. Serão utilizados materiais de fácil acesso e fácil manipulação. Dessa forma, eu quero mostrar que qualquer pessoa pode confeccionar uma máscara teatral. Veja agora os materiais que serão necessários para a confecção da nossa máscara teatral. Para a confecção da nossa máscara, nós precisaremos de jornal, balão, um pote com água, cola cascorés, pincel tipo trincha, massa para biscuit, vaselina, diferentes tipos de pincéis para pintura, caneta, fita métrica, barbante, um pote para apoio, tesoura, um pedaço de elástico, cola branca comum e tinta tipo PVA para artesanato. Antes de começarmos a confeccionar nossa máscara teatral, é importante que você escolha qual máscara teatral você quer confeccionar. Depois que você escolheu, você deve imprimir em papel colorido a máscara escolhida. Essa impressão deve ficar do seu lado, pois ela vai servir como guia, principalmente na etapa do molde e posteriormente na etapa da pintura. Eu peguei aqui o meu balão e eu vou encher o balão do tamanho do meu rosto. Acho que tá bom. Eu pego o jornal e eu vou rasgando o jornal em tiras. Não pode usar tesoura, precisa rasgar. Eu vou fazendo essas tiras. E dessas tiras eu vou fazendo pedacinhos menores. Mais ou menos desse tamanho. O empapelamento surgiu no século XVII, na cidade de Veneza, Itália, quando os artesãos começaram a utilizar a técnica para confeccionar as famosas máscaras de carnaval. O empapelamento consiste em empapelar, ou seja, revestir com papel. E esse será o primeiro passo para a confecção da nossa máscara teatral. Eu vou pegar esses pedacinhos de jornal e vou mergulhar num pote com água. A ideia é que o jornal fique umedecido, ele não pode ficar encharcado. Eu mergulho os papéis picados num pote com água e transfiro esses papéis para uma folha de jornal seca. Essa folha de jornal seca, ela vai me ajudar a absorver o excesso de água. Próximo passo é eu pegar a bola que eu enchi e os papéis picados umedecidos e começar a técnica do empapelamento. Para começar a técnica do empapelamento, eu coloco um pouco de cola cascorés em um pote e pincelo com a cola a metade do balão. Em seguida, eu pego os pedaços umedecidos de jornal e colo no balão. E vou intercalando a cola com o jornal. A máscara teatral surgiu na Grécia Antiga por volta do século V a.C. Teve sua origem nas festas dionisíacas, que eram celebrações em homenagem a Dionísio, deus grego do vinho, da alegria, dos excessos, da loucura e do teatro.
Inicialmente utilizada como artefato ritualístico, a máscara evoluiu e tornou-se um adereço teatral. As máscaras, na Grécia Antiga, eram confeccionadas de materiais como folhas, madeira, argila e couro. Elas eram essenciais no figurino dos atores. O exagero de expressão era uma de suas características. O teatro grego era realizado a céu aberto e reunia milhares de pessoas, pois para os gregos ir ao teatro representava um grande acontecimento e fazia parte de sua vida social. Um fator curioso para o uso das máscaras pelos gregos era que elas podiam representar personagens de ambos os sexos, uma vez que as mulheres não podiam atuar, pois não eram consideradas cidadãs. É importante fazer diversas camadas de cola e papel picado para ficar mais forte o nosso molde. Então nós vamos intercalando a cola com o jornal. Os dois principais gêneros da época eram a tragédia e a comédia. A tragédia apresentava histórias sobre a natureza humana e envolviam personagens como deuses, semideuses e heróis mitológicos. Na comédia grega, a crítica política e a sátira a diversos aspectos da sociedade ateniense eram os temas abordados. No teatro grego, cada ator podia desempenhar diversos papéis, mediante a utilização das máscaras. Durante um espetáculo, os atores trocavam de máscaras inúmeras vezes, e elas expressavam os sentimentos e emoções dos personagens. Formado exclusivamente por homens, o coro, juntamente com o herói trágico, constituíam os dois elementos fundamentais da tragédia. O primeiro diretor de coro foi Téspis, que viveu na segunda metade do século VI a.C. Devido às suas inovações, ele é considerado o primeiro ator da história do teatro do Ocidente. Téspis inovou ao subir em um tablado e responder ao coro. Em seguida, Téspis se passou por Dionísio, fingindo que o espírito de Dionísio adentrou no seu corpo, e assim tornou-se o primeiro a responder ao coro. Dessa forma, surgiram os diálogos e Téspis tornou-se o primeiro ator grego. Você deve fazer aproximadamente umas 8 camadas entre cola e jornal. Isso vai garantir que essa parte que nós estamos fazendo para o molde da nossa máscara fique duro e resistente. Eu fiz aproximadamente umas 8 camadas intercalando cola e jornal. Deixei secar de um dia para o outro e agora, com o auxílio de uma agulha, eu furo o balão. Retiro o excesso do balão da base e a nossa base está pronta para receber o molde. Após realizado o empapelamento, a nossa base fica assim. É uma base dura e resistente. Eu fiz aproximadamente umas 8 camadas, ela está pronta para receber a nossa massa de biscuit, porque é pelo biscuit que nós vamos modelar a nossa máscara. Antes de fazer a massa de biscuit aqui, nós precisamos fazer algumas medições. Vamos ver como funcionam essas medições? Com o auxílio de uma fita métrica, eu meço a largura da nossa base. Deu 22 centímetros e eu vou marcar a metade, 11 centímetros. Como eu estou fazendo a máscara para o meu rosto, eu meço o início da altura da minha testa até a ponta do nariz. No caso, deu 11 centímetros e marco.
Em seguida, eu vou medir o início da minha testa até o meio dos olhos e marco também. Então, eu meço do meio dos olhos até o olho esquerdo e do meio dos olhos até o olho direito. No caso, deu 6 centímetros cada lado. Sendo assim, eu marquei o nariz e os 2 olhos na minha base. Eu pego a massa de biscuit e começo a modelar na minha base. Sugiro começar modelando o nariz e os olhos, pois assim vai ficando mais fácil afeiçoar a máscara. A massa de biscuit é de fácil manipulação. Deixe um pote com água ao seu lado, pois ela vai ajudar no seu manuseio. Nesta etapa, é fundamental ter a impressão colorida da máscara escolhida para a confecção, pois a imagem vai nortear a modelagem da máscara. Preste atenção nas rugas e linhas de expressão da imagem, pois será importante realçar as marcas de expressão no nosso molde. Cada máscara tem seu formato, suas feições, tipos de nariz, de olhos, de curvatura das sobrancelhas. Isso tudo é essencial que apareça no molde. Você pode e deve ser exagerado ao modelar sua máscara. Isso vai fazer diferença na próxima etapa, onde iremos empapelar o nosso molde. O molde com a nossa massa de biscuit, ele tá pronto. O próximo passo é deixar secar. Quando ele estiver seco, nós vamos começar o empapelamento novamente. Depois que o molde estiver seco, eu pego a tesoura e o barbante e vou furar as laterais do meu molde. Isso vai me ajudar para a próxima etapa, onde nós iremos empapelar novamente. Eu gosto de colocar o barbante, pois dessa maneira a máscara não fica muito aberta e posteriormente vai ficar mais adequada ao meu rosto. O nosso molde de biscuit está seco. Agora, com a ajuda do pincel trincha, nós vamos colocar vaselina em todo este molde. A vaselina, ela vai nos ajudar a desgrudar a nossa máscara de jornal do molde de biscuit. A vaselina que você compra, pode comprar na farmácia, é a vaselina em pasta, 25 gramas. 25 gramas é o suficiente. Você deve passar vaselina em toda a máscara. E pode exagerar mesmo, a gente coloca muita vaselina nessa etapa. O teatro medieval teve início a partir do século XII e permaneceu até o século XV. Foi basicamente um teatro litúrgico, ligado aos ritos, celebrações e culto da religião católica. A máscara passa a ser mais utilizada nas festas profanas, não deixando de fazer parte dos mistérios, tipo de espetáculo promovido pela igreja com o objetivo de difundir seus dogmas. É com o Renascimento que a máscara conquista novas características, sobretudo com uma forma de teatro popular que aparece na Itália, no século XV, chamada de Commedia dell'arte. A Commedia dell'arte era um teatro popular, encenado por atores profissionais, profissão esta reconhecida através de documentos oficiais que datam do século XVI. Os personagens que faziam parte da Commedia dell'arte eram caricaturados, tipificados e estereotipados. O significado da máscara na Commedia dell'arte indica um personagem de tipo fixo e não apenas a máscara facial. A máscara do Arlequim, por exemplo,
É a postura, a sua roupa, o ritmo, um tipo de roteiro e também a máscara facial, além de um conjunto possível de relações. O personagem tipo é um personagem que possui características físicas ou morais conhecidas de antemão pelo público e constantes durante toda a peça. O tipo ou máscara representa pelo menos algum estado, alguma esquisitice ou defeito do indivíduo, como por exemplo o avarento, o traidor, o mulherengo. Os personagens mais populares eram os chamados zanes. Eram personagens do tipo trapaceiros, cômicos, malandros e criativos. Entre os zanes destacam-se o arlequim, o polichinelo e o briguela. O arlequim é um dos tipos mais antigos. O ator que vestia essa máscara dava saltos e pulinhos, gesticulando braços e articulando as pernas. Era um servo, ou também palhaço, a síntese do herói cômico popular. Polichinelo usava um chapéu em forma de cone e a sua máscara facial se caracterizava pelo nariz longo. Briguela tinha um gestual que imitava cão e gato. Na Commedia dell'arte também tinha os dois casais de enamorados, que representavam a parte séria, não eram ridículos. Eles não utilizavam a máscara facial. Além de seu caráter popular, a Commedia dell'arte também era itinerante, pois se apresentava em diversas cidades. Os roteiros da Commedia dell'arte eram roteiros simples, onde se encontravam apenas sequências das cenas. O ator usava a sua criatividade e improvisação nas falas e nas interferências ao longo do espetáculo. Os temas abordados envolviam questões referentes à sociedade capitalista que despontava na época. As companhias de Commedia dell'arte não só agradavam o público mais popular, como também a nobreza. Algumas companhias eram contratadas para se apresentarem dentro dos castelos e por lá permaneciam um determinado período, divertindo a corte e seus convidados. Um fato curioso é que cada ator representava o mesmo personagem até o final da sua carreira. É na Commedia dell'arte que se constata uma evolução dos atores no desenvolvimento da expressividade corporal, uma vez que o uso da máscara exigia um corpo disponível, capaz de transmitir sentimentos e emoções ao público. Agora eu vou começar a desgrudar a nossa máscara de jornal do nosso molde de biscuit. Já começa a desgrudar. Então é com muita delicadeza mesmo, a máscara ela vai se soltando. Vai devagarinho, não tenha pressa nessa etapa. É muito legal ver como a máscara ficou. Bem devagar, eu vou desgrudando a minha máscara do molde de biscuit. Se quiser usar uma faquinha para essa partezinha aqui na borda, pode usar. Eu começo a desgrudar com muito cuidado e atenção a máscara de jornal do molde de biscuit. É essencial que este procedimento seja feito devagar, para não machucar a máscara. Lembrando que na etapa do empapelamento, a primeira camada de jornal foi direto na camada de vaselina. Isso é indispensável para que a sua máscara descole corretamente e com mais facilidade do molde de biscuit. Eu pego uma tesoura e aparo as laterais da máscara. E a máscara está pronta para receber a pintura.
Olhem como ficou a nossa máscara de jornal depois que nós tiramos do molde de biscuit. É uma máscara muito resistente. Eu fiz aproximadamente umas 8 camadas na segunda fase do empapelamento. Agora é a fase da pintura. Vocês viram que eu aparei com uma tesoura os cantos e também tirei aquela parte aqui de cima para se adequar melhor ao meu rosto. Então agora nós vamos pintar a máscara de acordo com a figura que vocês tinham escolhido no início da confecção. A primeira camada de pintura é da tinta branca. É sempre bom a gente passar a tinta branca para a gente começar a pintar nossa máscara. A tinta que eu vou usar é a PVA, tinta fosca para artesanato. Precisa ser tinta PVA, ok? O teatro oriental surgiu a partir de cerimônias religiosas. O teatro japonês surgiu sob 2 formas, o teatro no e um teatro mais popular, chamado kabuki. O kabuki surgiu no final do século XVI e significa canto, dança e habilidades. É um teatro exagerado e realista, e seus atores não fazem uso da máscara. No kabuki, somente homens podem atuar e interpretam personagens femininos. Mesmo não fazendo uso da máscara facial propriamente dita, o próprio rosto do ator se transforma pelo uso da maquiagem. No teatro no, somente o ator principal atua com a máscara e desempenha vários papéis. A presença e utilização da máscara é marcante tanto no Oriente como no Ocidente. Dentre os tipos de máscaras temos a máscara neutra, com feições simples e simétricas. Não apresenta idade, emoção ou traços fortes. Não define um gênero ou caráter. É uma máscara que se pretende inexpressiva. A máscara neutra foi utilizada pela primeira vez com fins pedagógicos por Jacques Coupeau no início do século XX. Na época chamada por Coupeau de máscara nobre, ele queria explorar as possibilidades do corpo do ator. Sendo assim, a máscara serviria para eliminar a expressão facial do ator, e o seu corpo ocuparia um lugar privilegiado. A máscara neutra surge a partir da máscara nobre e tem como intuito fazer com que o rosto do ator desapareça, para que o corpo ganhe lugar de destaque na encenação. A máscara neutra é introduzida por Jacques Lecoq, que priorizava um estudo aprofundado do corpo do ator e uma precisão de movimento. Com a sua pedagogia, o ator amplia o seu repertório de movimentos, já que o uso das máscaras prioriza a ação. As máscaras expressivas, por sua vez, possuem feições mais elaboradas, que realçam um estado de espírito ou emoção. As máscaras larvárias são máscaras redondas, curvas. O nariz tem grande importância e conduz à movimentação da face. São máscaras grandes, da cor branca, que remetem a um rosto inacabado. A máscara abstrata é uma máscara inteira com formas geométricas. Propõe que o ator trabalhe a abstração do gesto. Na meia máscara, a parte inferior do rosto fica livre. Sendo assim, o ator pode utilizar a voz. E é uma meia máscara que estamos confeccionando na oficina. Fato é que a máscara teatral necessita de um corpo, de um ator para ter vida própria. Só adquire sentido por meio da expressividade do ator. Podemos falar que é uma relação de troca. O ator
lhe dá um corpo treinado, disponível e cheio de possibilidades. A máscara, através de suas feições esculpidas, oferece a sua energia expressiva. Dessa forma, constrói-se um sistema expressivo, unindo o corpo do ator e a máscara teatral. Olhem como ficou a nossa máscara depois da pintura. Eu passei diversas camadas de tinta para ela ficar bem fechada e chegar na cor que eu queria. O próximo passo agora é furar as laterais e passar o nosso elástico para prender a máscara. Com o auxílio de uma tesoura, eu furo o lado da máscara e passo o elástico. Eu prendo com nó essa parte. Realizo o mesmo procedimento do outro lado. Então eu furei os dois lados da máscara e coloquei o elástico para encaixar na cabeça. Uma outra dica para finalizar a nossa máscara, para ela ficar com esse brilho dessa nossa máscara que a gente está usando como referência. Você vai pegar cola comum e vai passar em toda a máscara e vai deixar um dia secando. Ao longo dessa oficina, vimos que a máscara teve sua origem nos períodos mais remotos da humanidade, sendo utilizada pelos povos primitivos em rituais, até ganhar seu lugar de destaque na cena teatral. Hoje em dia, verifica-se uma variedade de máscaras que se encontram nos palcos, nas ruas, em grupos teatrais e manifestações culturais. As máscaras continuam presentes na atualidade, servindo de objeto de estudo e trabalho de várias companhias teatrais ao redor do mundo. Essa oficina foi elaborada com o intuito de promover e estimular a criatividade, tendo como objetivo fornecer um rico conteúdo com a utilização de materiais de fácil acesso, onde qualquer pessoa interessada em artes possa dele se utilizar. A partir da apreciação da máscara teatral, por meio de sua confecção, espero possibilitar a compreensão do seu contexto e, quem sabe, para quem confeccionar a máscara, o seu uso como meio de expressão. Teatral, ela tá pronta. Eu finalizei colocando o elástico e também colocando cola comum em toda a máscara. Eu deixei secar de um dia para o outro e olha o efeito que ficou. Ficou muito legal. É isso, uma máscara teatral feita com materiais simples e muito fácil de manipular. E assim eu termino a Oficina Cultural Adereço Cênico, a Máscara Teatral. Este projeto muito bacana, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através de um importante edital, o Cultura Presente nas Redes. É dessa forma que nós conseguimos promover as artes, estimular os artistas nas suas produções culturais e levar cultura e arte para dentro da sua casa e de forma gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem e façam a oficina nas suas casas. Tchau, tchau!